meus caros alunos, estamos aqui de volta para aquela aulinha de revisão, né? E depois, logo após a revisão dos principais conceitos de estratificação social, parte 2, que nós vimos aqui na aula, após essa aulinha trazendo essas noções com os principais conceitos, vocês terão aquele tempinho para responder a atividade com base na aula proposta. Então, vamos lá, sem mais demora? Vamos, então, aqui para revisão. Então, a gente viu sobre a gente está vendo sobre estratificação social, né? E a gente trouxe as 3 formas típicas dentro da estratificação, que subdividem as sociedades, né? Que separam as sociedades. A estratificação por intermédio das castas, né? Dos estamentos, né? Das castas a gente viu especificamente na Índia, né? E dos estamentos durante o período da Idade Média, e também pega um pouco ali, né? Da pós-Idade Média, e também nas sociedades e classes, né? Que são as sociedades, né? Contemporâneas, né? Então, vamos ver o que é que cada um, os principais conceitos de cada uma. As castas, elas constituem comunidades fechadas e de compartilhamento de características sociais hereditárias, apesar de não serem delimitadas territorialmente. Então, sempre lembrar a questão religiosa, né? A questão religiosa no sistema de castas, tá? E ela caracterizou-se pela intensa presença da religião católica, que emolduravam as estruturas aqui, né? É a sociedade estamental, né? Com base principalmente na Idade Média. Então, aqui ela se caracterizou-se pela intensa presença da Igreja Católica, aí lembrando sempre do clero, que ficava no topo da pirâmide, junto com o poder do rei, que emolduravam as estruturas mentais e ditavam as normas de conduta e comportamento, né? As formas como cada um deveria se comportar, o indivíduo deveria se comportar dentro dessa sociedade estamental, né? E as classes sociais já aqui nas sociedades, principalmente contemporâneas, né? Moderna e contemporânea. Sociedades moderna e contemporânea. Tá? Então, são agrupamentos de pessoas que surgem da estrutura de desigualdades sociais, mas que têm como base a igualdade formal entre os indivíduos. Então, perante a lei, somos todos iguais, a gente viu isso aqui, mas que na realidade, na prática, no dia a dia das vivências, das relações sociais, existem as enormes desigualdades sociais dentro dessas sociedades capitalistas. E a gente viu também a visão desses 2 teóricos, Karl Marx e Max Weber. Para Karl Marx, ele estudou principalmente as estruturas econômicas, né? E para ele, as classes estão divididas em 2 classes apenas. A burguesia e o proletariado, que a gente viu que são classes chamadas de classes antagônicas, ou classes que têm interesses contrários entre si, tá? E Max Weber, a sociedade para ele se estratifica ou se divide em camadas, e ele vai além de Karl Marx, falando o seguinte, que não só está voltada à divisão de classes sociais dentro de uma sociedade capitalista, mas ela vai além da questão econômica, também vai para a questão política e também para a questão social. Então, aqui, agora, é aquele momentinho que vocês têm, é aquele tempo que vocês terão para responder a atividade. A gente volta já para a correção dela. E aí, galera, já responderam tudo? Gabaritaram aí? Vamos ver quem gabaritou então? Quem respondeu tudo certinho? Vamos então, é o momento da aula do Tira Dúvidas, né? Para a resolução da atividade. Então, bora lá, sem mais delongas, né? Aqui tem uma imagem, né, que vai trazer exatamente sobre a situação da desigualdade no país, né?
no Brasil principalmente, dados de 2022 e 2023 aqui, tá? Então, desigualdade é maior nas regiões Norte e Nordeste, diz aqui, né, a imagem. A relação entre o rendimento do 1% mais rico da população sobre os 50% dos mais pobres, né? Então, como eu falei, dados de 2022 e 2023. A gente percebe que em 2023, ó, vai caindo aqui Nordeste, Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá? Então, vamos ver aqui a análise desse dado. Qual das alternativas abaixo ela descreve corretamente o sistema de castas na Índia? Tá. O sistema de castas, esqueçam aqui esse quadro por enquanto, tá? Que eu acho que ele deu uma puladinha, mas vamos para cá, para a questão 1. Qual das alternativas abaixo ela descreve corretamente o sistema de castas? A. O sistema de castas na Índia é uma estrutura social baseada na igualdade, onde todas as pessoas elas têm as mesmas oportunidades, independentemente de sua origem? Ou B. O sistema de castas é uma organização social rígida que classifica as pessoas em grupos hierárquicos, determinados pelo nascimento, influenciando seu status, profissão e relações sociais? Ou letra... Aí, ó, já deu até a resolução, olha só. Ou letra C, mas vamos ler as outras. O sistema de castas ele foi criado no século XX para promover a mobilidade social e reduzir desigualdades na Índia. Ou D, o sistema de castas é uma estrutura flexível, onde os indivíduos podem mudar livremente de casta ao longo da vida, dependendo de suas conquistas pessoais. Ou letra E, o sistema de castas na Índia nunca teve impacto na sociedade e na política do país, sendo apenas um conceito religioso sem relevância. Então, a gente volta aqui, a resposta seria que é uma organização social rígida, que classifica as pessoas em grupos hierárquicos, ou seja, superior e inferior, né? E determinados o quê? Pelo nascimento, porque é o filho do deus Brahma que está no topo, né? Influenciando o seu status, ou seja, sua profissão e as relações sociais dessa pessoa, né? Então, é exatamente essa a questão correta. Questão 2. Para Karl Marx, o conceito de classes sociais, aqui, ó, a gente viu isso muito claro, ela se desenvolve com a formação da sociedade capitalista, né? Dessa forma, é correto afirmar o quê? A. As classes sociais formadas no capitalismo, elas estabelecem desigualdades entre os homens, relações de exploração e antagonismo, será que é isso? Ou B. Para Karl Marx, a história humana é a história passiva, ou seja, tranquila da luta de classes e da aceitação do antagonismo, ou seja, os trabalhadores aceitam, as pessoas aceitam essa divisão de uma classe e outra, entre burgueses e proletariados. Ou será que a letra C, já lá deu a resposta, mas a gente vai voltar nela para explicar, tá? As classes sociais, elas são independentes entre si, de tal forma que as diferenças entre elas não são sentidas pelos indivíduos de uma sociedade. Ou D, o capitalismo divide com a classe de trabalhadores a mais-valia produzida por seu trabalho, sem que haja a exploração de mão de obra. Ou E, as classes sociais não são opostas, mas sim complementares e interdependentes. Aí a gente volta lá, a resposta exatamente é a letra A. Por quê, né? Vamos entender aqui. As classes sociais, elas são formadas dentro do capitalismo e para Karl Marx, é exatamente a pergunta, elas estabelecem desigualdades entre os homens. Por quê? Porque existe uma relação de exploração e interesses contrários ou interesses antagônicos. Então, uma classe é dona do meio de produção e ela quer lucro, não importa a forma que os trabalhadores vão fazer para obter esse lucro, mas eles têm que ser sugados até a exaustão. E a outra classe que são os trabalhadores que só têm a mão de obra para vender, né? Então, elas têm interesses diferentes, contrários, antagônicos. É exatamente a letra A.
Vamos então para a questão 3. A questão 3, né, é da UEL adaptado. Cortado Caligares problematizou a questão dos doutores no Brasil. São indivíduos, os doutores, pertencentes a algumas profissões, dentre eles médicos, engenheiros, advogados. Mesmo na ausência do título acadêmico, segundo o autor, né, o autor Contardo Caligares, segundo esse autor, estes mesmos profissionais, esses médicos e engenheiros, eles não se apresentam como doutores no encontro com seus pares, né? Quando eles estão ali em grupo com seus colegas, eles não se apresentam, eu sou o doutor fulano, mas apenas diante de indivíduos de segmentos sociais considerados subalternos. Então ele diz, essas classes de doutores, que são chamados doutores médicos, engenheiros, né, e advogados, quando estão entre eles, né, entre os próprios colegas de trabalho, eles não se apresentam como doutores, mas eles se apresentam como doutores apenas para as classes consideradas subalternas, ou seja, as classes baixas, né? O que indica para ele uma tentativa de intimidar socialmente, servindo para estabelecer uma distância social, lembrando a sociedade, que lembra a sociedade de castas. Ou seja, é como se esses médicos, esses engenheiros, essas profissões, advogados, eles, segundo o autor, está dizendo que ele, para intimidar as classes menores, né, que não chegaram a ter esse título, para intimidarem, eles utilizam esse título, né? Então, a questão levantada pelo autor aborda aspectos relacionados à estratificação social, estudada, entre outros, pelo sociólogo alemão Max Weber, né? Então, é a questão do prestígio aí, né? Do status, né? Então, quando a gente fala, estamos falando aí na questão aí do status, né? Status social, né? Que foi estudado aqui por Marx, né? Por Max Weber, né? O status. Privilégios, né? Então, de acordo com as ideias weberianas sobre o tema, é correto afirmar o quê? Vamos lá. A. Médicos, engenheiros e advogados são designados de doutores porque suas profissões beneficiam mais a sociedade que as demais? Será que é isso? Ou o título acadêmico objetiva intimidar socialmente e a demarcar hierarquia que culmina em uma sociedade de castas, ou seja, que nos faz lembrar a sociedade de castas, ou a intimidação social perante os subalternos expressa a materialização das castas nas sociedades modernas ocidentais? Ou será que é a D, nas sociedades modernas ocidentais, a diversidade das origens, das funções sociais e das condições econômicas são critérios anacrônicos de estratificação? Ou a letra E, as sociedades ocidentais modernas produzem uma estratificação social multidimensional, articulando critérios de renda, status e poder. E a resposta é exatamente essa. Segundo Max Weber, né? Existe a questão dentro das sociedades ocidentais modernas, ela produz uma estratificação onde está voltada para a questão não só social, mas também de renda, questão econômica, do status, dos privilégios, né, e do poder, né, dentro da sociedade, não apenas a questão econômica, como Karl Marx diria. A questão 4, então, e última questão, né, a pergunta é como funciona a hereditariedade dentro de um sistema de castas. Como funciona? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né? Vocês poderiam ter respondido, por exemplo, que a hereditariedade é a base para a divisão dessa sociedade de castas, né? Estamos falando especificamente de uma sociedade de castas, sem qualquer possibilidade de ascensão social. Então, quem está nessa hierarquia social do sistema de castas, né? Eles não têm mudança de uma classe para outra, mobilidade. Aqueles que pertencem às castas inferiores não podem manter contatos sociais com grupos superiores.
E é exatamente isso aí que nós vimos durante essa nossa aula sobre estratificação social. Então, para tanto, a gente fecha aqui a nossa aula, né, a atividade. Eu sei que vocês gabaritaram aí. É um assunto bem interessante, muito importante para as ciências sociais, né, para a sociologia, para estudar exatamente essas desigualdades sociais dentro da sociedade contemporânea, da sociedade capitalista. E aqui a gente fecha, finaliza a nossa aula e foi muito bom ter você aqui conosco. Tchau, tchau e até a próxima aula.